voltando ao início do processo, a Luciana falou, em dezembro do ano passado, o governo manda para a Câmara um projeto de lei com 5 ou 6 alterações na legislação trabalhista. Essas alterações eram alterações que tratavam de segurança jurídica em relação às negociações e acordos coletivos, algumas modificações na questão do trabalho temporário e a implementação do artigo 11, né, da Constituição, que trata da representação de trabalhadores nas empresas com mais de 200 trabalhadores, né? Então, basicamente, eram essas as modificações. Ao fim e ao cabo, mais de 200 alterações ocorreram entre artigos, incisos e parágrafos, além de supressões no texto original da CLT. Isso, por si só, nos dá uma enorme responsabilidade junto aos setores de recursos humanos das empresas por todo o país, que precisam reaprender a gestar a lei, a aplicar a lei, aos contadores, aos advogados, aos funcionários, aos empresários de uma maneira geral. E a primeira recomendação que faço, doutor Paulo, pedindo a vênia aqui dos senhores, é de que, se possível, quem, porventura, tem uma empresa, ou trabalha em uma empresa, tenha um cuidado de parar um dia a empresa num sábado pela manhã, ou numa sexta, e a conveniência de cada um, e ter uma conversa com os seus funcionários, recepcionar as suas dúvidas e retirá-las, porque é um extraordinário trabalho, muito bem feito, de desinformação, né? Pessoas que não estão interessadas em propalar a lei, estão interessadas em desqualificar a lei. Me lembra um ditado que dizia, ai governo, sou contra, né? Então, não estão muito preocupados com o que ocorreu. A gente trouxe uma apresentação, é possível que ela possa ser... depois desse prêmio, eu quero fazer uma saudação especial aqui ao Pastore. O Pastore, sem dúvida nenhuma, deve ser conhecido aqui de todos aqui em São Paulo. Desde 1979, ele escreve a respeito da necessidade de se modificar uma lei trabalhista no Brasil, né? E muito do que nós colocamos na lei tem o DNA do professor Pastore, quem eu agradeço muito aqui a presença, estamos muito honrados. Aponta para cá. Vamos lá. Bom, primeiro uma contextualização em relação ao mundo e ao Brasil, né? Essa reforma que foi feita no Brasil, na verdade, não é uma criação por acaso. Nós olhamos o que acontece no cenário internacional. A Alemanha, após a queda do Muro de Berlim, né, já era a maior potência econômica da Europa, mas sofreu um impacto, né, porque teve que receber, de repente, uma outra parte do país que tinha um nível per capita e uma condição econômica muito inferior à da Alemanha. E sofreu um impacto na sua economia, com repercussões, inclusive, na sua produtividade, na qualidade dos produtos que estavam sendo feitos, e começou a perder competitividade na Europa. E, a partir de 2005, a Alemanha faz um processo de flexibilização da legislação e também a adequação da legislação alemã às novas formas de trabalho, que, inclusive, foram o que fizemos aqui no Brasil também. E, a partir dessa experiência da Alemanha, em 2005, o crescimento do emprego e da economia alemã, a partir dessa data, passa a ser exponencial, né, o que demonstra o acerto da Alemanha. Em contrapartida, o contraponto é a França, né, que não conseguiu fazer o que a Alemanha fez e ficou patinando com a taxa de desemprego alta e com dificuldades de demarrar a sua economia. Tanto é que o Macron ganha a campanha alemã, francesa, né, justamente prometendo uma mudança na legislação trabalhista dos moldes que a Alemanha empreendeu em 2005. A Espanha, vários exemplos foram dados nos debates que empreendemos lá na Câmara Federal, por aqueles que eram contrários à reforma, e me permito, aconteceu na Câmara Federal 16 audiências públicas, mais de 100 especialistas estiveram presentes. Eu, pessoalmente, recebi no meu gabinete, eu tenho contabilizado quase 700 pessoas de mais de 70 entidades distintas que representam o mundo do trabalho no Brasil. Isso tudo está registrado. No Senado da República, mais 10 audiências públicas.
e eu não sei o que é que o relator fez lá, mas já são 26 audiências públicas. Então, dizer que não houve discussão sobre o tema no mínimo, ser desonesto no processo. A Espanha foi colocada por vários como um exemplo da reforma que não deu certo. Em 2008, vocês devem estar lembrados, a quebra do Lehman Brothers, a alavancagem do crédito hipotecário impactou fortemente a economia espanhola, portuguesa, europeia, e a Espanha sofreu extraordinariamente com essa questão da recessão econômica. Em 2012, a Espanha faz a reforma trabalhista que nós fizemos no Brasil. Talvez até seja que tem mais similaridade com o que fizemos aqui, aconteceu na Espanha. Então, há 3 anos consecutivos, a Espanha cresce em torno de 3%, e esse ano deverá gerar 500 mil novos empregos. Veja o tamanho da Espanha, o tamanho da sua população, e a tônica lá foi a flexibilização. Então, isso tem sido utilizado, inclusive, por aqueles que são contra a modernização, como um exemplo que não deu certo. Me permitam dizer que é uma outra desonestidade intelectual. Pelo contrário, deu certo e muito certo. Que a Espanha vai muito bem, obrigado. No Brasil, o único estudo que nós estamos colocando, existem vários, foi um que foi feito há 2 semanas atrás, e publicado, desculpa, 2 semanas atrás, pelo Banco Itaú, onde ele estima que a reforma trabalhista por si só, quer dizer, sem as outras reformas estruturantes que são importantes na economia, já faladas aqui pelo doutor Paulo, que é a questão da reforma tributária, da reforma previdenciária, da necessidade de termos austeridade fiscal, né, da reforma do tamanho do Estado. Né? Então, são reformas importantes que estão acontecendo no Brasil e que, se a tempestade política permitir, a gente deverá demarrá-las até o final do ano, e aquelas que já foram feitas, mas apenas a reforma trabalhista, em função da sua flexibilidade, modernização e possibilidade de formalizar uma grande parte do mercado do trabalho, que hoje é informal, nós teríamos um acréscimo de 3,2% no PIB ao longo dos próximos 4 anos. Um acréscimo de 0,8 ano, sem levar em consideração outros fatores, que é o próprio crescimento econômico e a própria inércia da economia, que poderia ser alavancada com números maiores ainda, desde que houvesse esse conjunto de reformas que eu espero que aconteçam no país. A projeção para o Brasil, essa nossa transparência vai ficar à disposição, aqui já está na internet, aqui já está à disposição, vocês poderão ver mais adiante. Justiça no mercado de trabalho, esse é um estudo feito que eu acho interessante pelo doutor Márcio, lá da UFRJ, né, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, combate também uma grande fraude que é colocada em relação à reforma, que a reforma ela agride o direito do trabalhador brasileiro e desprotege os mais pobres. Primeiro, todos os direitos indisponíveis, ditos indisponíveis, do trabalhador brasileiro, desde 1988, estão na Constituição. É o artigo 7º e são 34 incisos. Essa é uma lei ordinária. Eles sabem que uma lei ordinária não se contrapõe a uma Constituição, né, a lei constitucional. Então, era impossível que a gente pudesse mexer nos direitos do trabalhador brasileiro. E, vejam, essa projeção mostra que quem tem acesso ao mercado de trabalho são os mais ricos. Né? Então, 20% dos trabalhadores mais pobres e 61% deles estão na informalidade e 23% estão desempregados. Então, 84% dos trabalhadores mais pobres do Brasil estão ou precarizados, ou seja, não têm a formalização, né, ou são desempregados. E aí vem os cortes subsequentes, e dentre os 20% mais ricos, 16% estão na informalidade e apenas 3% desempregados. Ou seja, 80% estão empregados e protegidos pela CLT. Ou seja, a CLT protege os trabalhadores ricos e exclui os trabalhadores pobres. É uma constatação enfática de números. E aí eu quero falar de um número aqui para que nós possamos refletir a respeito dele. O IBGE, em 2016, em dezembro de 2016, publicou um dado de que nós temos no Brasil 138,4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras
pessoas com idade laboral, com capacidade de trabalho, de 16 a 60 anos. Façam uma conta comigo. 38,4 ou 38,7 milhões de trabalhadores têm carteira assinada, segundo o CAGED, são seletistas. 11 milhões e 600 a 11 milhões e 700 estão protegidos pelo Estatuto do Servidor Público, são funcionários públicos. Total, 50 milhões. Para 138 e 700, faltam quase 90 milhões de pessoas no Brasil, que nem têm CLT, nem são servidores públicos, nem federais, nem estaduais, nem municipais. Esta reforma, sobretudo, aponta no caminho de incluir essas pessoas no mercado regular. São trabalhadores intermitentes ou temporários. São trabalhadores que trabalham em casa. Um outro dado, em 2010, o último censo identificou 20 milhões de pessoas que trabalham em casa no Brasil. Desses, quase 6 milhões praticam home office, que até essa lei não tinha nenhum marco regulatório legal. O que é que nós fizemos, inclusive, em relação a isso? Nós atacamos esse problema. Você tem milhões de autônomos. Só a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, estima 3 milhões de trabalhadores precarizados intermitentes. Pessoas que recebem por fora, sem fundo de garantia, sem 13º, os autônomos, os microempresários. Então, essa gama extraordinária de pessoas no Brasil não estão protegidas pela CLT, nem tampouco pelo Estatuto do Servidor Público. O negociado em relação ao legislado parece até paradoxal, isso é uma coisa que só existe no Brasil, né? Onde um acordo feito entre as partes não havia segurança jurídica. Quase 50 mil acordos e convenções coletivas são celebrados anualmente no Brasil. Esses acordos, muitos deles, em torno de 15% a 20%, eram ou são denunciados posteriormente pelo Ministério Público do Trabalho, que tem um olhar sobre o trabalhador de que ele é um incapaz na forma da lei. Então, essas denúncias que eram feitas geraram uma enorme insegurança jurídica e imprevisibilidade, e, por via de consequência, o desemprego, inclusive, né? Então, nós tivemos, e apesar de estar na Constituição brasileira, na CLT, em acordos do Supremo Tribunal Federal e dentro da jurisprudência do nosso ordenamento jurídico, mesmo assim, havia uma enorme instabilidade na celebração de acordos e convenções coletivas. E esse foi, inclusive, a espinha dorsal do projeto que chegou na Câmara, enviada pelo governo federal. E o que é que nós fizemos? Nós fizemos 2 rolos. Um, do que pode ser negociado, entre outros, são 15 itens distintos, e aí nós tentamos abranger aqueles que são mais comuns. E por que colocamos entre outros? Porque cada empresa tem uma característica diferente. Um estaleiro não é igual a uma loja de confecção. Um supermercado difere de uma metalúrgica, então cada um tem a sua especificidade. E nós colocamos no texto, no caput do artigo, um incesto de acórdão do Supremo Tribunal Federal, que já trabalhou a respeito do assunto e tem acordos prolatados e promulgados, onde a negociação prevalece sobre a legislação dentre os rolos que nós colocamos. Então, nós retiramos exatamente o que foi dito pelo Supremo Tribunal Federal para evitar, inclusive, a possibilidade de alguma incoerência jurídica, porque nós sabemos que muita coisa vai ser demandada juridicamente. E aí a nossa preocupação foi que a vontade das partes prevalecesse, né? Porque ninguém pode se arvorar no direito de saber o que está passando numa indústria que não seja os funcionários da indústria e o empresário, e dentro de regras pré-estabelecidas do ordenamento jurídico que nos dê segurança e previsibilidade. E o que não pode ser negociado, evidentemente, está praticamente o que está no artigo 7º da Constituição, que são os direitos indisponíveis. Combate ao ativismo judicial, nós fizemos o artigo 8º, que tem sido fruto de muita indignação de alguns membros do Judiciário, porque o que nós dissemos lá, em linhas gerais, foi que o juiz não pode inventar norma. Ele só pode julgar dentro do que a lei preceitua.
né? Então, isso gera, da parte dos juízes mal acostumados, né, de estarem o tempo todo legislando, um sentimento de resignação e de que nós estamos, teoricamente, como legisladores, invadindo o espaço do juiz. Ora, é o que diz o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição. Cabe ao legislativo fazer a norma, fazer a lei, cabe ao judiciário julgar de acordo com a lei e cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento da norma, né? Então, havia, no nosso mundo do trabalho, uma inversão completa desse processo. Então, nós instituímos o artigo 8º, né, que eles estão muito indignados, e também a questão da graduação das súmulas, né, porque se fazia súmula dentro do Tribunal Superior do Trabalho como quem faz caldo de cana para vender com pastel na esquina, né? Então, nós colocamos uma graduação que agora só se faz súmula, né, ouvindo a sociedade civil organizada. Se tiver 2/3 de maioria, tem que haver 10 sessões consecutivas. Ela que vai falar mais a respeito disso, mas o fato é que nós demos estabelecemos filtros para que as súmulas só pudessem ser proferidas e prolatadas se houver uma consulta à sociedade e a maioria de 2/3 no tribunal. Para vocês terem uma ideia, são 922 artigos da CLT, nós temos mais de 1000 súmulas e orientações jurisprudenciais. Então, uma coisa absolutamente sem precedente. Aqui há alguns exemplos, eu vou falar pouco aqui, porque nós vamos escutar aqui 2 juízes que têm a mão na massa, né, e podem colocar com muito maior propriedade do que eu as modificações que ocorreram, né, porque houve uma inversão aqui de pelo menos umas 50 súmulas, não é isso, doutora? Tinha pelo menos umas 50 ou 70 súmulas que nós pegamos o canhão que estava apontado para a sociedade e viramos ao contrário, né, para deixar a coisa mais equilibrada no processo. Então, horas intíneras é uma construção jurisprudencial. Durante o processo, houve muita acusação de retirada de direitos. E aí eu me lembro muito bem que o presidente da ANAMATRA, ele escreveu 5 laudas para explicar quais foram os 2 direitos retirados. Um foi horas intíneres e o outro foi os 15 minutos de intervalo da mulher, que a gente vai falar mais adiante. Ele pesquisou e encontrou essas 2 situações. As horas intíneres, vocês imaginem aqui quem mora em São Paulo, morar, sei lá, numa periferia afastada, para chegar no horário de trabalho às 7 da manhã, você vai ter que acordar de 3 horas da manhã, pegar um trem, depois pegar um outro ônibus, às vezes até 2 ônibus para chegar no trabalho de 7 da manhã. Então, esse translado de 3 ou 4 horas obriga com que o trabalhador tenha que dormir pouco e conviver pouco com sua família, porque esse sentido também é inverso quando ele volta para a sua residência. Isso no campo também é muito forte, porque onde há a planta agroindustrial, normalmente fica afastada da área residencial, 10, 12, 14, 15 quilômetros. Os empresários, para melhorar a produtividade, para fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, enfim, uma troca. É bom para a empresa, é bom para o funcionário, vamos dar o transporte, independente do transporte público. Em muitos casos, a Justiça considera que isso é tempo à disposição do empregador. Então, uma conta simples, se você tem 1 hora para chegar e 1 hora para voltar, e uma jornada de 8 horas, isso significa que você tem que pagar a este trabalhador 2 horas extraordinárias, né, porque o tempo de translado passa a ser tempo à disposição do empregador. Então, nós acabamos com isso porque achamos que esse é o tipo de situação onde o excesso de tutela e de proteção do Estado, na verdade, desprotege. Porque o efeito colateral dessa situação é que, em várias ocasiões, o empresário vá de ônibus, vá de jumento, vá do jeito que você quiser, né? Eu quero que você me dê as 8 horas lá. Então, é um processo deletério para a economia. Nós retiramos porque não tem nenhuma lógica nesse processo. Fracionamento de férias é uma questão que tem sido colocada por aqueles que detratam a reforma como uma inovação ruim para o trabalhador brasileiro. E é importante dizer que, novamente, me desculpe eu estar repetindo, mas
tem me incomodado profundamente, é a deslealdade intelectual no debate. Né? O que existe hoje na CLT é que quem tem mais de 18 anos e menos de 50 anos pode fracionar suas férias em até 2 vezes. E por que esse intervalo cronológico? Porque talvez em 1943 as pessoas com 50 anos andavam de bengala, né? Ou já tinham morrido, né? Então a legislação e o tempo avançou e estávamos estáticos aqui em relação a esse processo. Qual foi a inovação? A inovação foi permitir o fracionamento em 3 vezes, com as ressalvas que vão ser colocadas aqui, né? Ao invés de apenas 2, e acabar com esse limite cronológico, porque eu, por exemplo, estou com 53 anos e estou na flor da idade, né? Então não há nenhuma dificuldade em a gente atualizar uma situação da década de 1940. E sempre, claro, é um acordo entre empregador e empregado. Uma outra desinformação que eles falam é que vai impor ao trabalhador. Primeiro, quem sempre ordenou as férias foi o empregador. Imagina que você tenha 200 pessoas, todo mundo quer tirar as férias em janeiro para ir para a praia, você vai fechar a empresa, você tem que fazer uma escala e tem que conversar com o seu empregado. Sempre foi assim. Não há nenhuma modificação. Trabalho da mulher. A lei hoje, a CLT vigente, por exemplo, impede que a mulher possa demandar juridicamente na justiça sem autorização do marido ou do pai. Não pode, está proibido, está na CLT. Então, nós retiramos essa excrescência. Hoje a CLT diz, porque eles dizem que não precisa modernizar, né? Vejam vocês, né? A legislação, a CLT hoje diz que se você trabalha num estabelecimento cujo patrão é o seu pai, marido ou irmão, você não pode exigir condições ideais de trabalho. Você está desafiando a figura masculina. Então, nós retiramos isso da lei. A outra questão, eu não sei nem se eu fiz certo, né? Mas vamos para adiante, né? A outra questão aqui que está sendo colocada é o intervalo de 15 minutos, que foi objeto desse estudo feito pelo Feliciano da Namatra, né? Está o nome dos bois, não tem problema não. A Namatra é a Associação Nacional de Juízes do Trabalho, que os dois aqui são sócios, né? Mas muito bem, então ele escreveu sobre os 15 minutos da mulher. Na década de 40, se imaginava, eu acredito pela visão da época, que a mulher, fisiologicamente, era muito inferior ao homem. Então, antes de iniciar uma hora extraordinária, ela precisava passar 15 minutos descansando. Vamos a um exemplo prático. Você está num banco, são 6 horas a jornada do banco, terminou sua jornada, ao seu lado tem um homem, aí o patrão diz, olha, preciso que você continue o seu trabalho aqui para fechar o caixa ou para ver o mercado financeiro. O homem continua, a mulher tem que sair do banco, fumar e falar mal de alguém por 15 minutos para poder voltar e reiniciar. Como muitas empresas não têm esse conhecimento, porque me parece uma filigrana, isso tem sido um achado para os advogados trabalhistas, né? Então eles perguntam, e aí, teve hora extra? Tive. Passou 15 minutos descansando? Não. Opa, vamos ganhar muito dinheiro com isso, né? Porque é uma coisa tão fora de contexto que muitos empresários, de forma desapercebida, não davam um intervalo de 15 minutos. Nós retiramos essa bobagem e foi uma das duas, junto com as horas itinerares, situações apontadas pela Namatra como retirada de direitos. Bom, uma outra questão que aí foi muito prolatada, muito conversada, fruto, inclusive, de manchetes de jornais e de sites noticiosos, é que a reforma, de forma perversa, queria obrigar a mulher que está grávida ou amamentando a trabalhar em local insalubre. Vocês devem ter visto esse texto. Bom, o que é que aconteceu? Durante o processo de elaboração da legislação, eu recebi vários segmentos empresariais fazendo a seguinte reclamação. Em 2015, a última acréscimo à CLT foi a proibição expressa de que mulheres grávidas e lactantes trabalhassem em local insalubre. Quando me foi apresentado, disse, claro, óbvio, quem vai querer que uma mulher se exponha, ela e o seu feto, a um local insalubre? Aí vejam mais um exemplo de quando o excesso de tutela e proteção causa um efeito colateral perverso. Donos de hospitais, por exemplo, vou dar um exemplo dos hospitais. Disseram, olha, o hospital da recepção à sala de radiologia é 100% insalubre. 100%.
Não tem um local no hospital que não seja insalubre. Então, eu tenho hoje uma médica com 26 anos que vai trabalhar comigo no meu hospital. Ela conhece um outro médico que é simpático, se apaixona pelo médico, que é natural. Com 2 meses está grávida, que é natural, né? Provavelmente, né? Porque estamos em outros tempos. Mas vamos lá. Aí você encontrou a gravidez, com 2 meses, apresenta o laudo atestando que está grávida. O que é que diz a lei? Se afasta por 7 meses. E o que é que diz a lei? 4 meses de licença gestante. E o que é que diz a lei? 1 ano de amamentação. Aí você tem uma médica que vai passar 2 anos afastada do local de trabalho. Ou uma enfermeira, ou uma recepcionista, ou alguém do setor de contabilidade, da área administrativa, que é 100% insalubre o hospital. Qual foi o efeito colateral dessa lei? Essas empresas não contratam mais mulheres com idade fértil. Contratam homossexuais e mulheres com mais de 50 anos. Ou seja, o efeito colateral é retirar a mulher do mercado de trabalho. Bom, problema apresentado. O que é que eu fiz? Preparei um texto junto com os nossos colaboradores, convidei as 42 deputadas federais que toparam conversar comigo, da Câmara, já que eram mulheres, poderiam ter a legitimidade de falar a respeito do assunto. Apresentei o problema para elas. Elas propuseram modificações no artigo, e o artigo, da maneira que elas propuseram, tá, foi o que está no texto, onde se diz o seguinte, que a mulher, caso se encontre grávida, e for no grau máximo de insalubridade do local que ela trabalha, por exemplo, a área de radiologia, uma doença infecto-contagiosa, uma enfermaria que tem esse tipo de doente, está afastada. Mas ela poderá trabalhar no ambiente de grau mínimo e médio, desde que tenha, por parte do médico de confiança dela, um atestado dizendo que ela pode. Então, isso é o que está no texto. E foi isso que nós apresentamos. Ao contrário do que dizem, nós não queremos colocar em risco a vida da mulher. Agora, nós não queremos que a mulher seja discriminada no mercado de trabalho. O fim do imposto sindical foi uma coisa bastante comentada, e rapidamente, porque é um tema que é reincidente, e a gente continua nessa briga lá na Câmara e no Senado. Há uma pressão enorme para que se coloque em nome da provisória alguma situação que permita a reconstituição desse processo. O que eu posso dizer aqui aos senhores e às senhoras é que isso não, fazer como aquela lá passou, não passará. Não há ambiente, se o presidente, porventura, tiver, eu diria assim, o descuido de colocar isso de provisória, não passará. Então, isso é uma questão definitiva, é importante que os sindicatos se adequem a essa nova situação, a essa nova realidade. O Brasil tem 2 problemas que juntos causaram essa distorção no mercado de trabalho e no nosso modelo sindical. É a unicidade sindical e o imposto sindical obrigatório. A unicidade sindical eu não pude mexer porque era constitucional. A unicidade sindical nos torna o país da piada pronta, né? É o local que você é obrigado a ter um único sindicato representando uma única categoria por uma questão, numa circunscrição geográfica, né? Então, você tem aqui Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário da Roupa Branca. Sindicato dos Trabalhadores em Sindicatos, né? Então, você vai verificando que a criatividade é extraordinária para se fazer sindicatos, se ter uma carta sindical e se habilitar a receber uma parte de um bolo que esse ano chegou a quase 4 bilhões de reais. E esse recurso, majoritariamente, tem sido utilizado de forma indevida. Ele é capturado de forma coercitiva de um dia de trabalho daqueles que são funcionários públicos e seletistas e um percentual do capital social líquido das empresas. Então, nós tornamos esse imposto opcional porque há uma enorme distorção. A Argentina tem menos de 100 sindicatos laborais. O Brasil tem mais de 11 mil sindicatos laborais e mais de 17 mil sindicatos entre laborais e empresariais. Os Estados Unidos tem pouco mais de 200 sindicatos. A Inglaterra, que é o berço do sindicalismo no mundo, tem 168 sindicatos. A Dinamarca tem 160 sindicatos, por aí vai. Então, o que nós queremos com o processo do fim do imposto sindical é simplesmente que os sindicatos que realmente representam as suas categorias, que têm legitimidade,
que fazem acordos e convenções coletivas, esses vão continuar. Os outros, que são sindicatos pelegos, que utilizam a estrutura sindical para fazer política ou se locupletarem, esses vão ficar pelo caminho. Trabalho intermitente, me deram mais 10 minutos, vou tentar aqui ser rápido. É uma coisa absolutamente normal no mundo inteiro, e aqui no Brasil havia eu diria, esse conceito prévio, para não chamar de preconceito, dos órgãos de controle. Aliás, entre as notas técnicas feitas pelo Ministério Público do Trabalho, a nota número 2 dizia o seguinte, que Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos por causa da precarização e do trabalho intermitente. Aí eu lembrei ao procurador que, desde 1938, existe a legislação sobre trabalho intermitente nos Estados Unidos. Está faltando precisão histórica no processo do debate, né? Quem assistiu aqui à sessão da tarde alguma vez sabe que os adolescentes americanos, que esse trabalho ele é normalmente do primeiro emprego e da terceira idade, ele trabalha nas férias e não tira pedaço de ninguém. Trabalha como babysitter, como recepcionista de um bar, de uma lanchonete, lavando o carro. Isso nunca tirou pedaço de ninguém. Agora, ao contrário do que dizem, o trabalho intermitente ele resolve a precarização. Ele formaliza e retira da informalidade milhões de trabalhadores brasileiros. Os nossos juízes vão falar um pouco mais a respeito. Teletrabalho, a mesma coisa. E aqui uma coisa engraçada, porque todos os órgãos de controle usam o teletrabalho. Os ministérios públicos, as controladorias, aqueles órgãos que controlam o trabalho no Brasil, usam o teletrabalho sem que houvesse marco legal, mas eles podem, né? Então, o que é que nós fizemos? Nós buscamos justamente a normatização da Procuradoria-Geral da República. Então, se estiver errado, vai conversar com o Janot, porque Janot faz isso lá também. Terceirização. Me permito aqui, essa história da terceirização, para mim, ela é muito forte, né? Eu sou professor de História também, além de economista, mas economista lá no meu estado, pequenininho, né? Mas sempre observei o cenário econômico do Brasil com muita preocupação, porque aqui no Brasil há uma confusão entre empreendedor e predador, né? Os órgãos de controle, uma parte da sociedade, encara quem empreende como alguém que preda, alguém que deprecia, alguém que assalta, né? Eu acho que as palavras têm o mesmo som, mas não têm o mesmo sentido, né? E essa questão da terceirização, no mundo inteiro, há mais de 100 anos está pacificada. Eu diria até um marco temporal. Porque quando começa a Revolução Industrial, a verticalização na indústria é uma tônica. Ou seja, você controlar todas as fases da produção. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a gente está em 2017, a especialização no trabalho passou também a ser uma tônica. Ninguém faz todas as fases da produção. Ninguém faz, né? E no Brasil existia aqui, suportando a terceirização, uma súmula, que é a 331. Quando houve a votação do processo de terceirização no ano passado, imediatamente as entidades do Ministério Público e da Justiça do Trabalho correram para dizer: está convalidada a 331, só é possível na atividade e meio, e nós vamos arguir inconstitucionalidade, como de fato foi feito. O Janot arguiu inconstitucionalidade da lei. Está lá na mão de Gilmar Mendes, né? E o que é que eu fiz no projeto? Digo, vamos deixar então a coisa mais clara possível. Então, nós fizemos um artigo onde há duas salvaguardas, que é a questão do trabalho dentro da empresa tomadora e a questão da quarentena, para evitar que haja a demissão de mão de obra e a recontratação como terceirizado por 180 dias. E no caput desse artigo nós dizemos claramente o que é terceirização. É qualquer atividade da empresa na área de prestação de serviço ou produção, né? Inclusive a atividade principal. Então, a gente tirou de uma vez por todas qualquer sombra sobre essa atividade, que é uma atividade que existe no mundo inteiro, que é denominada especialização, que, aliás, nos debates eu fazia questão de perguntar aos debatedores, me diga um país do mundo, um país do mundo, onde existe essa distinção entre atividade meio e fim. Ninguém desses 100 especialistas soube me apontar um país. Nenhum. A jabuticaba é nossa, gente. Nós somos campeões também nesse aspecto. 12 por 36, cadê a placa de 5 minutos? 12 por 36 é uma jornada absolutamente habitual há 100 anos.
qualquer hospital, qualquer área da área de segurança, equipamentos de manutenção 24 horas, numa cidade como São Paulo, que funciona sempre, qualquer lugar do mundo e no Brasil também, sempre teve 12 por 36. O que é que nós fizemos 12 por 36? Você trabalha 12 horas, folga um dia e meio. Nós permitimos em acordos individuais. Por quê? Porque as entidades públicas não podem fazer convenções e acordos coletivos. Então, imagine uma rede SARA. Vou dar um exemplo de uma rede SARA, que é uma rede de beneficência que todo mundo conhece aqui, de reabilitação. Eles não podem funcionar 24 horas por dia. Porque se eles fazem jornada 12 por 36, eles recebem todos os anos visita da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, para multar a entidade. Então, essa excrescência foi removida e nós permitimos, inclusive, que o acordo possa ser feito de forma direta. Aliás, rapidamente, os acordos do Tribunal Superior do Trabalho, todos nesse sentido, dizendo que essa é uma jornada mais benéfica, porque em 30 dias você trabalha 170 horas, 172. 44 horas você trabalha mais de 190 horas. O distrato, eu não vou falar, você vai falar? Você fala, pronto, você fala. Reparação moral. Eu não vou falar de jurisdição voluntária, você fala, eu vou falar só de reparação moral. Me permitam. Isso aqui é um dos pontos que certamente vai haver arguição de inconstitucionalidade pelos documentos que já foram colocados pela ANAMATRA e pelo Ministério Público do Trabalho. O que é que nós fizemos? Nós estamos definindo uma modulação de como o juiz pode se comportar para evitar, eu diria, essa criatividade que ocorre nos juízes do trabalho pelo Brasil inteiro. Eu vou dar apenas um exemplo para ser breve. No Rio Grande do Sul, no começo desse ano, 2 escrituários foram demitidos do Banco Bradesco. É bom que diz o nome, porque pode pesquisar. Esses 2 escriturários foram demitidos e entraram com uma ação alegando assédio moral. E eu acho que eles tinham até razão, porque o pai deles havia ingressado com a ação contra o banco. Então, há uma conexão. Os escrituários ganhavam juntos em torno de 5 a 6 mil reais. O Ministério Público do Trabalho, que é o dono da vontade dos trabalhadores brasileiros, entendeu o seguinte: puxa vida, o Banco Bradesco, que ganha tanto dinheiro, que é um dos predadores, botou 2 escrituários para fora, eu quero 8 bilhões de reais de reparação. Entrou com a ação. Mas a Justiça do Rio Grande do Sul, que é uma justiça equilibrada, disse, não, é muito. Aí condenou o banco a 800 milhões de reais. Esse tipo de situação se repete em maior ou menor grau pelo Brasil inteiro. E dano moral passou a ser 25% das causas de ação trabalhista, em anexo. Dos 4 milhões, pelo menos 1 milhão, alguém botou dano moral, que virou arroz de festa. Né? E aí a gente parametrizou para evitar o enriquecimento ilícito. E vejam bem, aqui não há, e eles fazem de forma deliberada, não há confusão entre dano moral e dano material. Por exemplo, alguém morre no seu trabalho. É evidente que tem que se avaliar qual é a vida útil que essa pessoa vai ter e a família precisa ser indenizada, que morreu na área laboral. É uma outra coisa. Não impacta no dano moral, mas tem um custo da vida e tal. Então, de forma deliberada, eles fazem a confusão. Jurisdição voluntária, que eu acho uma coisa extraordinária. Tá? Eu quero que vocês 2 aqui falem a respeito. Eu acho que resolve uma das outras piadas prontas que o Brasil tem. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo, talvez o único, em que uma rescisão não rescinde. Né? Aí a gente tenta resolver, para eles vão falar a respeito. A sucumbência, inclusive, foi um dos motivos da arguição de inconstitucionalidade feita pelo Janot ontem. Janot ingressou com uma ação de inconstitucionalidade contra a lei, 3 ou 4 artigos, e um deles foi a questão de sucumbência, que eu acho que dificilmente isso será revertido no STF, acho. Não é por nada, é porque aqui está o bom senso, e aqui está respaldado na lei. E aí eu vou deixar eles também falar a respeito, que eu já estou aqui extrapolando aqui o meu tempo. Então, terminado, eu quero apenas aproveitar aqui, talvez eu tenha considerações finais, para dizer o seguinte: nenhum empresário sério e inteligente, nenhum, e vitorioso, fará um processo de vindita contra os seus empregados, contra os seus funcionários. Todo mundo aqui sabe que uma empresa só prospera se tiver os seus funcionários como seus aliados, como seus parceiros, né, com pessoas que estão engajadas, andando na mesma direção. Então,
Isso não é um projeto, isso não é uma lei de nós contra eles. Isso é uma lei a favor do Brasil. Isso não é a lei a favor de empresa, nem de grupo, nem de corporação, nem de sindicato. É uma lei feita a favor do país, mas principalmente mesmo, daqueles que não têm emprego, daqueles que estão à margem, daqueles que estão precarizados e da economia desse país, que só vai funcionar, né, se todos nos dermos as mãos. Eu tenho dito em todo lugar que eu passo que quem gera emprego no país não é o governo, não é o deputado, não é o Congresso Nacional. Quem gera emprego no país não é a Justiça do Trabalho, nem o Ministério Público. Quem gera emprego no país é o empreendedor. É quem tem coragem de ir à luta, de abrir um negócio nesse emaranhado, nessa selva burocrática, nessa tributação esdrúxula que nós temos. E esse tem que merecer o nosso aplauso e o nosso apoio. Então, é para eles e para o país que a lei foi feita. Não foi contra o trabalhador, nem a favor do empresário. Obrigado, gente.